Ei, Raila, tudo bem? Boa noite. Guardar um pouquinho, o pessoal começar a chegar para a gente poder conversar. A luz está dando um reflexo no meu óculos. Hoje a gente tem uma novidade. Não sei se vocês viram. A faculdade lançou um canal de podcasts. Tá bem legal. E essa semana eu fiz um podcast e coloquei lá. Então, para quem não conseguiu assistir a live sobre o mercado de trabalho, eu tô falando um pouquinho lá. Fiz uma síntese e coloquei no canal de podcast da faculdade. Daqui a pouquinho eu vou fazer um post com um link bem legal. Já tem um sobre saúde mental, falando nesse contexto da pandemia, né? Como a gente fazer para cuidar da saúde mental. E agora, ei Ju, tudo bem? E agora, ontem a gente disponibilizou o segundo, que é esse sobre o mercado de trabalho pós-crise. O que a gente pode esperar. E foi eu que falei, tá? Tá bem bacana. Cada semana vai ser um profissional diferente e a gente vai sempre trazendo informações e conteúdo. Quem tiver oportunidade, entra lá para ouvir que tá muito legal. E hoje a gente entra com essa segunda novidade, né? Que é o lançamento dessa série sobre diversidade. É ideia, Ju. Por que série, né? O que aconteceu? Aconteceu que a gente teve algumas solicitações para convidar a Nayara para poder falar sobre a questão das relações raciais, que foi a nossa última live. E a Nayara é uma pessoa muito querida, né? E esse tema é um tema muito interessante e muito abrangente. E a partir do que surgiu, dos comentários que eu recebi depois, eu resolvi abrir aquela enquete. Ei, Jerusa, boa noite. Abri aquela enquete sobre diversidade. Alguns de vocês participaram e muito me surpreendi, né? Até conversando com a própria Nayara depois a respeito do resultado da enquete. Por quê? Porque eu apresentei dados diversos sobre a diversidade
E, na verdade, nenhum dos dados que foram apresentados como alternativa de resposta eram respostas erradas. Todas as respostas estavam corretas. Por isso, inclusive, que eu abri aquele campo para outra opção, para que quem estivesse respondendo a enquete pudesse colocar todas as alternativas ou pudesse fazer algum comentário, que foi uma minoria. E isso surpreendeu muito. Por quê? Porque a gente está lidando com um público que é 90% psicólogos. Né? Quem me segue aqui, quem respondeu a enquete, 90% psicólogos. E isso demonstra que ainda existe alguma falta de conhecimento a respeito da temática de diversidade. E isso motivou a gente criar essa série. Qual que é o objetivo? Né? Hoje eu vou apresentar um pouquinho para vocês a respeito da parte mais conceitual, da abrangência de diversidade, e a cada semana a gente vai conversar um pouquinho sobre a diversidade nos mais diferentes contextos de atuação do psicólogo. E com isso, a gente vai abrir um pouco mais, a nossa ideia é ampliar a visão de vocês acerca da temática. Por quê? A grande maioria das pessoas que respondeu à enquete entende que diversidade tem a ver com relações raciais, né, com raça e com gênero. Não tá errado, tá certo, mas não é só isso. E a grande maioria acredita que o trabalho de diversidade é um trabalho voltado para a psicologia social. Não tá errado, mas não é só isso. Todas as áreas de atuação em psicologia podem abordar a temática diversidade. E é isso que eu quero trazer para vocês. Como que cada contexto, o olhar de cada viés que nós profissionais da psicologia que atuamos em abordagens diferenciadas podemos trabalhar a questão da diversidade, e isso poder fazer a diferença para vocês na hora de vocês intervirem, né? Fazerem as intervenções profissionais que precisam ser feitas por aí. Não vou trazer hoje nada específico do contexto organizacional, ainda não, tá, gente? Hoje eu vou tentar esclarecer um pouco mais para vocês a respeito da abrangência e do conceito, e a gente vai fazendo um percurso, né? A gente começou com a questão da discussão sobre relações raciais, o impacto disso na escuta clínica ou na escuta do profissional da psicologia, independente do setor que atua, né, da área que atua, e também agora a gente vai partir para outros rumos. Uma notícia bacana para vocês é que, ei Fê, tá boa? Que Regina, que bom que você tá aqui. É que na próxima semana a gente vai conversar sobre a diversidade no contexto da saúde coletiva. E vai ser muito legal. Oi, Igor, boa noite, que bom que você veio. No contexto da saúde coletiva, a gente vai ter uma convidada muito especial. Logo, logo eu vou tá divulgando para vocês, mas vai ser uma discussão muito bacana. Já reservem aí na agenda de vocês, porque vai valer a pena, essas vocês não vão poder perder, não. Então, para a gente poder começar, né, o que eu queria trazer para vocês? Primeira coisa,
Quando a gente pensa em diversidade, assim, na ideia geral, normalmente as pessoas, mesmo aquelas que não tenham conhecimento profundo da temática ou tenham, né, aquele saber leigo a respeito do assunto, tendem a avaliar como algo que é possível visualizar, algo que é observável. E acho até que por isso muitas das respostas que nós obtivemos na enquete tenderam para esse ponto. Boa noite, Laura. Que bom que você está aqui. Tenderam para esse ponto. Raça, gênero. Mas também temos outras características observáveis que ajudam na composição desse construto. Por exemplo, idade, etnia, isso também faz parte de uma diversidade. Ser portador de uma deficiência, uma pessoa que com deficiência, ela também ajuda na composição da diversidade, seja essa deficiência. Ei, Ana! Quanto tempo! Que bom que você está aqui. Ajuda nessa composição, seja essa deficiência física ou cognitiva, tá? Então, isso também é levado em consideração. Mas essa parte das características biográficas do sujeito na composição do construto de diversidade, ela é apenas uma pontinha do iceberg. Se a gente pudesse pensar naquela metáfora do iceberg, que você tem um pedacinho que aparece, né, acima do nível do mar e uma base muito mais sólida que não aparece, que é o que está abaixo do nível do mar. E isso é o que acontece com a diversidade. Então, esse pedacinho que aparece, né, que a gente consegue visualizar em características biográficas, né, que são mensuráveis, né, no censo demográfico, e aí a gente inclui não só o que é observável, mas também religião, compondo esse construto, a gente vai chamar de diversidade a nível de superfície ou diversidade superficial, porque é o que está aparente, é o que é visível, é o que as pessoas conseguem perceber sem nenhum contato interativo, sem nenhuma comunicação. Só que esse tipo de diversidade, ele é importante, claro, mas ele não é a grande parte do que traz as diferenças entre as pessoas. De Oder, que bom que você veio. Boa noite, tudo bem? A gente tem características que compõem uma diversidade num nível mais profundo, que teoricamente nós chamamos de diversidade profunda, que são, por exemplo, estrutura de personalidade, pessoas com estruturas de personalidade singulares, diferentes, e isso ajuda na composição da diversidade. Os valores, as crenças dos sujeitos, a forma de pensar, porque às vezes fisicamente a gente pode ser parecido, mas em termos de ideias, de opiniões, de pensamentos e dos sentimentos que isso mobilizam, a gente pode ser bastante diferente. E essa ideia das diferenças, né, se interagirem, das diferenças aparecerem e se fortalecerem, é que é a grande questão do momento que a gente vive.
mundo contemporâneo, né? As pessoas, elas são cada vez mais estimuladas a serem diferentes. Nós precisamos respeitar, aceitar e, acima de tudo, valorizar as diferenças, porque é isso que vem como o grande diferencial, seja no mercado de trabalho, seja no fortalecimento de relações, seja na busca de soluções, né, de problemas, seja na promoção de discussões, de debates e de diálogo, porque se todo mundo é igual, se todo mundo pensa igual, a probabilidade, né, da gente pensar em evolução de um grupo, né, de um conjunto de pessoas, ela vai diminuindo, de caminho para uma estabilidade desse grupo. Isso não é bacana. É interessante que haja diferença para que as pessoas opinem diferente, para que as pessoas se posicionem de forma diferente, para que isso gere uma maturidade enquanto grupo, uma maturidade enquanto coletividade. E isso é importante para o crescimento, né? Isso é importante para o desenvolvimento. Mas em que a gente esbarra no meio do caminho? A gente esbarra em uma questão chamada discriminação. E aí eu não estou falando da discriminação no sentido literal da palavra, porque discriminar, literalmente, é pura e simplesmente notar que existem diferenças. E isso, em si, não é necessariamente ruim. É importante que a gente perceba que as diferenças existem. A grande questão é que ocorre a discriminação injusta. E essa discriminação injusta, ela, de alguma forma, nos faz presumir que todas as pessoas em um grupo deveriam ser iguais. E, inclusive, permite a influência de estereótipos. E isso faz com que as pessoas desenvolvam preconceitos, desenvolvam preconcepções. Por isso que ela é injusta, né? Porque acabam notando as diferenças, mas relacionando essas diferenças com características estereotipadas, e aí as pessoas fazem pré-julgamentos ou preconcepções a respeito desse sujeito, baseado nessas características estereotipadas que podem, por muitas vezes, não corresponder. E aí que é a grande questão, né? E aí que nós, de uma forma geral, começamos a estar em prejuízo, com julgamento de valor. É isso aí, Patrícia. Essa que é a grande questão, né? E isso é uma coisa que eu friso sempre com vocês, que a gente não deve ter julgamento de valor enquanto profissional da psicologia. Na verdade, né, gente, acho que nenhum de nós deveríamos ter isso, independente da profissão que a gente tem. As pessoas têm o direito de serem como desejarem, e se a gente está falando de características biográficas que muitos de nós não temos sequer possibilidade de mudança dessas características, pior ainda, né? Porque, por exemplo, se eu tenho meu cabelo preto cacheado e eu quiser deixar meu cabelo crescer, deixar ele liso, deixar louro, eu posso mudar. Mas existem outras características que eu não posso, né? A minha idade, por exemplo, eu não posso mudar. Eu não tenho como mudar a minha idade. Bem que eu gostaria, né? Mas não tem. Então, existem algumas características que podem ser modificadas e as pessoas, inclusive, lutam por isso. Quando a gente fala, por exemplo, da questão de gênero, né? Identidade de gênero.
E aí é um tema para a gente discutir numa outra live em que a gente pode falar só a respeito disso. Inclusive, eu acho que na semana que vem a gente já vai começar a tocar um pouco nessa questão, viu? Vai ser bem interessante quando a gente estiver falando de saúde coletiva. Mas existem tantas outras que não tem possibilidade de mudança, a raça, né, a etnia e etc. O que a gente precisa parar para pensar é de que forma que essa discriminação vem sendo feita. E se está injusta, isso precisa ser modificado, né? Não existem melhores ou piores, como a Patrícia bem levantou. Somos diferentes. E que bom que somos diferentes. É interessante, né, que como que isso é uma coisa que permeia gerações também de alguma maneira. A questão do preconceito e da discriminação com as diferenças, ela vem sendo trabalhada e vem sendo quebrada ao longo das gerações, numa tentativa de aceitação e de respeito do outro como ele é, cada vez mais. E aí, ei Fefe, tá boa? E aí, eu tenho um exemplo muito interessante para dar para vocês, que o meu filho de 6 anos, ele estuda sobre diversidade na escola. E olha que bacana, né? Algo que, né, eu não me recordo de ter estudado naquela época, não era uma temática que era relevante de ser abordada. Talvez a Fernanda, até que acabou de entrar agora, que tem uma vivência bacana em educação infantil, possa trazer alguma colaboração para a gente. Mas é algo que vem sendo trabalhado desde a primeira infância, né? E isso é muito relevante. Por quê? Porque ele está aprendendo por uma via que não é só a família, porque às vezes a família tenta e incentiva, né, o respeito à diversidade, mas às vezes a criança chegava em outros ambientes e isso não era trabalhado. Há algum tempo atrás, a gente tinha uma dificuldade muito maior do que hoje, que não significa que hoje não tenha, por exemplo, de inclusão de portadores de deficiência nas escolas. E às vezes alegavam, por exemplo, a não acessibilidade. Uma criança que não andasse, uma criança que fosse tivesse algum grau de paralisia cerebral, as próprias crianças portadoras de síndrome de Down ou de autismo eram marginalizadas. Não vou dizer que ainda não sejam, porque eu sei que isso ainda é muito forte, mas já diminuiu bastante. E aí, numa dessas atividades que ele estava desenvolvendo, reforçava exatamente essa ideia de que somos todos iguais por sermos diferentes um do outro. E isso eu achei muito legal. Muito legal, porque Mari, Andressa, boa noite, que bom que chegaram. E eu achei muito bacana, porque isso significa que tem uma mudança no pensamento e na forma de conduzir da nossa sociedade, da nossa cultura como um todo, de valorização da diversidade. Se a gente começar a colocar o respeito à diferença, o respeito ao outro como ele é, desde pequenininho, ele vai lidar com isso com naturalidade. Então, independente da cor da pele, independente do gênero, independente da religião, independente da idade, tudo vai ser tratado com naturalidade. E aí, a discriminação, ela se torna não injusta. Eu noto a diferença
mas eu não prejulgo, eu não trato mal, eu não trato de maneira diferente, porque às vezes não é nem tratar mal, é simplesmente não tratar, né? É tratar de forma diferente. E isso pode gerar um impacto muito grande para aquele sujeito que está vivenciando esse tipo de discriminação e para o contexto como um todo, porque isso de alguma maneira vai gerar impacto nas relações que são estabelecidas ali naquele grupo e vai gerar impacto para o que aquele grupo se propõe, né? Para o objetivo de existência daquele grupo, seja numa escola, seja no trabalho, seja um grupo de convívio social e etc. E aí, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre como essa discriminação ela pode acontecer. Independente da gente conversar sobre idade, sobre gênero, sobre raça ou etnia, ou sobre as deficiências, a gente vai estar pensando a diversidade de uma forma geral. De que maneira essa discriminação ela pode afetar negativamente? Bom, existem níveis diferenciados, tá? Existe intensidade diferenciada. A legislação e o trabalho árduo de famílias e profissionais a partir de uma nova ótima inclusiva são fundamentais. Fundamental, Fernanda? Eu acho que sim, né? Eu acho que isso é muito forte. E a gente precisa fortalecer isso cada vez mais. Uma outra situação que eu vou relatar para vocês, que eu presenciei também por conta do meu filho. Ele estudava estudava, né, gente? Era uma creche para crianças pequenininhas. E lá tinha uma funcionária negra que engravidou. E ela engravidou e ela teve que retornar da licença maternidade e ela chegou a conversar na escola pedindo para poder ser desligada porque ela não teria com quem deixar o filho, a filhinha dela que tinha nascido. E aí a creche prontamente falou assim, mas você trabalha aqui, você pode trazer sua filha para poder estudar aqui, para poder ficar aqui, né? Não estudar, para poder ficar aqui, não tem problema nenhum. E aí ela ficou extremamente incomodada. Por quê? Porque lá não tinha nenhuma criança que era negra. E as mães, né? Algumas mães, né? Não foram todas, reagiam de forma diferenciada em relação à criança dela e em relação às outras crianças não negras que frequentavam aquele ambiente. E, na verdade, isso não era um comportamento que partia de dentro da escola. Isso não era um comportamento que vinha das próprias crianças, mas isso acontecia com as pessoas que frequentavam a escola. E a partir do tempo, né, a criança dela foi crescendo e, por exemplo, tinha festinha de aniversário, tinha mãe que convidava as outras crianças e não convidava essa criança. E aí a gente pensa, o que leva a isso? O porquê dessa discriminação injusta? O que essa criança teria que poderia de alguma forma prejudicar a outra para que ela fosse excluída desse convívio social, para que ela fosse olhada de forma diferente? Absolutamente nada. Uma outra questão que é muito polemizada e depois a gente pode conversar aqui numa próxima live dessa série sobre diversidade, diz respeito à própria inclusão. Como fazer essa inclusão do diferente? Principalmente dos
portadores de deficiência, seja no mercado de trabalho, seja nas escolas. Porque não é simplesmente numa empresa, por exemplo, você admitir um portador de deficiência. Suponhamos, alguém que seja surdo-mudo, e colocar ele lá. Ele precisa conseguir executar a função, ele precisa conseguir se comunicar com as outras pessoas, não é ele que se vire. A empresa precisa se organizar para receber uma pessoa com deficiência. E a mesma coisa na escola. Eu não vou pegar uma criança de 10 anos e porque ela tem 10 anos, ela vai ficar numa classe de criança de 10 anos e ela que se vire para ficar lá, acompanhando ou não. Não é assim. Precisa ser de fato um trabalho inclusivo. E aí a gente percebe que muitas instituições, de forma geral, muitas vezes não estão preparadas para isso. E muitas pessoas na sociedade, de forma geral, que se dizem não preconceituosas, seja em relação à raça, seja em relação a gênero, seja em relação à orientação sexual, seja em relação à religião, são preconceituosas sim, discriminam sim. Eu já presenciei situação de empresas, por exemplo, em entrevistas de emprego questionarem aos candidatos qual a sua religião, porque o dono da empresa, o gestor da empresa era de uma religião X e ele não aceitava que outra religião, que trabalhadores entrassem lá de outra religião. Isso não é preconceito? Isso não é discriminação? Isso é respeito? E aí a gente se questiona, né? A gente se questiona e isso reafirma muito a ideia de que a diversidade ela precisa ser muito mais trabalhada do que ela tem sido nos dias atuais. Que tipo, então, de discriminação pode acontecer? A gente pode ter as chamadas práticas discriminatórias e essas práticas discriminatórias são aquelas que de alguma forma institucionalmente a igualdade de oportunidades é negada para algumas pessoas, ou algumas pessoas são protegidas, são preferidas, elas têm uma recompensa diferenciada, uma recompensa que é atribuída de forma desigual. Não é todo mundo que recebe a mesma recompensa. A Mari está dizendo, gostei do assunto sobre inclusão, acho uma discussão necessária. Realmente, Mari, muito necessária, a gente vai trazer isso aqui algum desses próximos dias, com certeza. Além dessas práticas, a gente tem a questão do assédio sexual. Assédio sexual é uma prática discriminatória relacionada a gênero, né? O que configura esse assédio sexual? Seriam os avanços com teor libidinoso indesejados, ou uma conduta verbal, pode ser física, de natureza sexual que cria um ambiente mais hostil, mais ofensivo. Então, uma cantada num momento adequado, uma passada de mão, né, uma piadinha mais pesada, ou o estupro e etc. Tudo isso é considerado como assédio sexual. E existem outros tipos de discriminação que configuram o assédio moral. O que é o assédio moral? Ele pode vir, por exemplo, na forma de intimidação. Como que isso vai acontecer?
quando uma pessoa ela é explicitamente vítima de uma ameaça. Alguém chega e ameaça essa pessoa ou um grupo de pessoas, né? É o chamado terrorismo, que pode ser feito a um determinado grupo específico de pessoas, tá? Agora, o assédio moral, ele pode vir também em forma de zombaria, né? Que são as chamadas piadinhas de mau gosto, né? Humor negro, ou de insultos mesmo, em que há uma agressão verbal, não chega a agressão física, porque aí é um assédio moral, em que é feito algum tipo de violência relacionada tudo a esses estereótipos negativos, né? Então as pessoas se agridem, as pessoas dão risadinhas de canto de boca e colocam apelidos, né? Apelidos maldosos com tons irônicos. Isso também é considerado assédio moral. Além das questões de assédio, uma outra forma de discriminação é a exclusão. E a exclusão é simplesmente deixar de lado, né? Deixar de lado esse sujeito, seja em que contexto for, né? No trabalho, em evento social, em oportunidades de diálogo. Às vezes, essa exclusão, ela até não acontece de forma consciente. As pessoas, elas acabam se aproximando por questão de afinidade, e isso leva aquele sujeito que é diferente ficar de lado. Mas é uma forma de discriminação. E digo para vocês que esses indivíduos que são excluídos, eles têm um sofrimento muito intenso, mesmo que eles não possam manifestar isso ou não consigam manifestar isso no contexto em que essa situação está acontecendo. E o último, e talvez o mais intenso nível dessa discriminação é o que configura a incivilidade. E aí, né, o tratamento desrespeitoso, ele ultrapassa todos os limites e começa a ser manifestado através de um comportamento agressivo mesmo. Então, discute, briga, ignora e às vezes parte para violência física, que é o que a gente já viu muitas vezes, inclusive em circulação midiática, né? Pessoas serem espancadas por serem homossexuais ou serem agredidas simplesmente por serem de uma determinada religião. Isso acontece, né? Apesar de ser o extremo da discriminação, mas ainda é muito presente na nossa sociedade. E pensar como isso pode ser minimizado, né, como isso pode ser trabalhado, acho que é o grande desafio que a gente tem na nossa profissão. Porque muito mais do que criar leis que penalizem, né, esses comportamentos discriminatórios, que talvez no primeiro momento de fato sejam necessárias, a gente precisa mobilizar. A gente precisa trabalhar sensibilização, conscientização, para que as pessoas, de uma forma geral, tenham mais cuidado no trato com o outro, tenham mais respeito a essas diferenças e comecem a
trabalhar ou a buscar a promoção de um pluralismo mesmo, né? De proteger os direitos das minorias, de proteger os direitos dos mais vulneráveis. E, ei, Ju, que bom, é a Ju mesmo que tá aí? Agora eu falei ei, Ju, mas eu fiquei na dúvida. O projeto Promover pode ser das meninas também que estão no projeto, mas que bom que estão participando aqui. E respeitar esses direitos e tentar valorizar, né, essas pessoas. Quanto mais as diferenças possam ser explícitas, valorizadas, respeitadas, mais nós, enquanto ser humano, enquanto partes de um grupo, vamos evoluir, né? Mais nós vamos crescer, mais nós vamos atingir a maturidade. E isso que é importante, as pessoas começarem a pensar e começarem a refletir. Não tem problema ser diferente, muito pelo contrário, é muito bom ser diferente. É muito importante que essas diferenças elas sejam de fato uma forma de mostrar toda Ih, gente, a língua travando aí. A pluralidade que existe no nosso país. E isso é muito bacana. E isso torna cada um de nós um ser único. E não por isso melhor ou pior. Então, pensar sobre diversidade nos mais diferentes contextos de atuação da psicologia é algo que a gente precisa fazer de forma emergencial, que a gente precisa conversar e que a gente precisa discutir e que a gente precisa lutar, porque afinal de contas a gente, enquanto psicólogo, representa o lado humano, né? A gente representa o olhar pelo outro, a gente representa o cuidado com o outro muito além do que ele demonstra fisicamente. E isso precisa ser de alguma forma intensificado e valorizado. Por esse motivo é que a proposta é que a gente possa discutir isso em mais momentos. E aí iniciamos a ideia da série. Quando a gente abrir novas lives, a gente vai trabalhar temáticas específicas. Então, cada semana vai ser em um contexto para que a gente possa conseguir aprofundar um pouco mais a abordagem da diversidade em cada uma das áreas de atuação da psicologia. É importante dar lugar ao diferente, né? O ser humano resiste fortemente ao que não... Sim, muito, muito. Resistência muito intensa e isso a gente precisa lutar bravamente. Lutar bravamente. A gente já fez muitas conquistas, assim, em termos de sociedade, né? Em termos culturais. Acho que a gente já deu alguns passos, mas são ínfimos perto do que a gente precisa alcançar. E nós, indiscutivelmente, somos uma categoria profissional que precisa lutar fortemente por isso, pelo lugar do outro. É interessante, né, gente, se a gente for parar para analisar mesmo, até esse momento que a gente está vivendo agora de pandemia, né, em que as pessoas precisam ficar
reclusas ou isoladas e tal. Como que a gente percebe isso? A questão da resistência ao diferente. Porque a gente vê, por exemplo, famílias inteiras em isolamento social, mas que a empregada doméstica pode continuar indo trabalhar na residência dessa família, pegando transporte público, sem muitas vezes recurso para poder utilizar uma máscara ou ter um álcool em gel para fazer a sua asepsia, a sua prevenção, normalmente. Isso já é uma manifestação forte, né, dessa questão da diferença. Fala-se muito de empatia, mas eu acho que ela anda de mãos dadas com a aceitação do que é diferente. Eu acho sim, Raila, que fala-se muito de empatia, mas eu acho que vive-se pouco a empatia, de fato. Eu acho que as pessoas entendem a empatia como uma palavra bonita, que fortalece um discurso, mas na verdade elas não vivenciam empatia. Ei, Thaís! Boa noite, tudo bem? Elas não vivenciam a empatia. Elas não se colocam de fato no lugar do outro. Elas não conseguem sentir e perceber sobre o prisma desse outro sujeito. Porque se fizessem isso, não seriam tão egoístas, não teriam esses comportamentos diferenciados, não teriam esse olhar preconceituoso. Uma coisa que tem circulado na mídia aí nos últimos dias a respeito de um relacionamento da mãe de um atleta famoso. Aí, a mãe de um atleta famoso começou a namorar um rapaz muito mais jovem. E isso tem gerado muita polêmica na mídia. Primeiro, que é uma questão particular que ninguém tinha nem que discutir, né? Não cabe a um terceiro questionar com quem você se relaciona ou não. Mas qual era a pauta da discussão? Uma mulher mais velha e um rapaz mais jovem, bem mais jovem. Talvez uma idade que regulasse com o filho, ou talvez até menos. Isso tem a ver com respeito à diferença. Por que a idade pode comprometer um relacionamento conjugal? Ou por que a idade pode comprometer a participação numa oferta de emprego? Ou por que a idade pode ser um diferencial no ingresso na educação superior? Por quê? Mas por que as pessoas percebem assim? Outro dia, uma coisa muito interessante, né? Eu tava com querem só que o outro se coloque no lugar dessa. É bem isso, Raila. A empatia só serve para o outro olhar do meu ponto de vista e não para eu enxergar o do outro, né? Outro dia, eu tava com uma estagiária e aí a menina fez um comentário. Ah, não, porque fulano é muito velho. Eu falei assim, como assim fulano é muito velho? O que você tá chamando de velho? Aí ela virou e falou assim, não, ele deve ter lá 33, 35 anos. Eu olhei pra cara dela e falei assim, isso é velho? Olha a forma como se reproduz um discurso, né? 33, 35 anos, e mesmo que fosse, né? Isso é maneira de falar, fulano é muito velho. Como que a gente trata as pessoas que têm uma idade diferente da nossa? Ou da mesma forma que alguém que tivesse esses 33, 35 anos virasse para ela e falasse assim, você é uma pirralha. E por que um é mais velho, o outro é mais jovem, um pode mais que o outro, tem mais direitos que o outro, ou por ser mulher, por ser homem, ou por ser branco, por ser negro, vermelho ou amarelo? Qual a diferença?
E eu não tô falando da diferença biográfica, não, porque ela é percebida, ela é discriminada, né? Mas que não seja injustamente. O velho perdeu seu valor na sociedade. Totalmente, Patrícia. Totalmente. E sabe o que é uma coisa que é muito interessante? Nós estamos vivendo em um país que daqui a poucos anos terá a grande maioria da sua população idosa. E aí? O que nós vamos fazer com isso se o velho não tem valor, se ele não serve? Vou dar um exemplo para vocês da área que eu atuo, que é organizacional. Existem muitas empresas que têm, de fato, preconceito e discriminam potenciais candidatos a um trabalho por conta de idade. E é clássico, assim, no estudo da nossa área, os casos das instituições financeiras. Instituições financeiras privadas recebem currículos de candidatos a vagas de emprego que tenham até 24, 25 anos. Mais do que isso, elas nem recebem os currículos. Então, eu, por exemplo, não conseguiria trabalhar num banco privado mais. E por quê? Não. O que me desmereceria? Simplesmente minha faixa etária? Hoje a gente está no ano de 2020. Existe uma estimativa dos estudiosos de comportamento organizacional que daqui a 30 anos, mais ou menos, a gente vai precisar mudar essa percepção. Por quê? Porque pelo menos em torno de 15 a 20% da nossa população aqui no Brasil vai ter idade igual ou maior que 65 anos. E aí, se você tem 20% a mais da população idosa, como que você só vai recrutar candidatos que tenham 20 e poucos anos? Como que um governo sustenta pessoas acima de 65 com uma aposentadoria? Então a gente vai precisar repensar isso. Tá fora desse banco, Raila? Imagina eu, hein? E isso é uma coisa que precisa ser revista. O próprio Estatuto do Idoso, que foi criado há alguns anos atrás, ele veio em defesa dos direitos dessa minoria, na época, que era extremamente maltratada, excluída, simplesmente por ser idoso. E aí tudo aquilo, que a gente traz de sabedoria ao longo da vida, que a gente aprende, que a gente quer compartilhar, a partir do momento que os anos vão passando, isso vai perdendo valor. Então, o idoso, ele passa a ser tratado como uma criança que não sabe nada, não tem conhecimento de nada, não tem poder de decisão nenhum, não tem autonomia nenhuma e não tem direito nenhum. Isso é muito sério, Então, repensar essas questões é algo que é crucial. Ano passado, minha irmã foi dispensada da multinacional onde trabalhava como terceirizada logo após completar 60 anos. Eu imagino. Existem empresas que têm essa política sim, completou a idade, dispensa. E às vezes, gente,
é um desespero tão grande, porque às vezes faltam 2 anos para essa pessoa completar o tempo de contribuição para conseguir se aposentar. Então, ela fez 60 anos, às vezes ela ainda não concluiu o tempo de contribuição para poder conseguir se aposentar com valor integral, e aí o mercado não aceita. Eu tenho um caso de uma colega também com 55 anos, professora, dava aula em 3 faculdades, as 3 faculdades que ela dava aula dessas que fizeram demissões em massa aí, e ela foi demitida das 3 faculdades. Em um momento em uma, poucos meses depois em outra e 1 ano depois na outra. Ou seja, ela tinha 3 empregos e agora ela não tem nenhum, com 55 anos. Agora com a mudança, né, com a reforma da Previdência, ela já não tinha tempo de contribuição e agora ela está mais longe ainda de conseguir pela idade. Então ela vai ter que ou correr atrás de empreender e criar uma nova forma de sobrevivência por conta própria, ou ela tem muita dificuldade de se inserir no mercado. Constitucionalmente pode isso. Na verdade, Raila, eles não alegam que é pela idade. A gente sabe disso informalmente e pelas nossas percepções, muitas vezes até intuitivamente, porque isso é uma coisa que é velado. Nenhuma empresa fala, você foi mandado embora porque você fez 60 anos. Não existe uma política formalizada, porque isso é discriminatório. E, inclusive, se ela conseguir provar que ela foi demitida por conta de idade, isso pode ser considerado assédio moral. E ela pode ser reintegrada ou pode receber alguma indenização por isso, mas tem que conseguir provar. Quando a gente for falar da diversidade no contexto organizacional, vou contar algumas histórias interessantes para vocês a respeito disso, a respeito de diversidade, a respeito de como o TST se posiciona em relação a isso. Muitas vezes trabalha anos na mesma empresa e ao fim é jogada fora. E isso é tão triste, né, Patrícia? Porque as pessoas, elas se dedicam aos seus contextos de forma geral, né? Porque às vezes não é nem só no trabalho, a própria família faz isso com as pessoas, né, mais idosas. Às vezes a gente vê o idoso quando ele começa a ficar mais dependente mesmo fisicamente, que não dá conta mais de morar sozinho. Os filhos, eles ficam, né, circulando, ninguém quer assumir o cuidado daquele idoso e isso é muito triste, né? No caso dela era uma relação de trabalho terceirizado, muda toda a verdade, isso também altera um pouco. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. O meu cronômetro tá zerando aqui, mas semana que vem a gente vai se encontrar de novo e eu vou colocar lá o podcast para vocês